Muito obrigada, Sr. Desembargador Paulo de Oliveira Valdez. Cumprimento também o Sr. Desembargador José Munhoz Pinheiro. Agradeço o convite à Academia Brasileira de Direito Constitucional para cá estar, ao Fórum Permanente de Direito Penal e de Processo Penal e ao Fórum Permanente de Política e Justiça Criminal. O enorme gosto de estar pela primeira vez no Rio de Janeiro, de estar pela primeira vez no Brasil. Tem sido um gosto imenso conhecer de perto as instituições e as pessoas que as representam. Cumprimento na pessoa dos senhores desembargadores os restantes membros da mesa e, enfim, espero que seja um debate interessante e enriquecedor. É esse o propósito da minha vinda cá. Trata-se de discutir o projeto de lei anticrime Sérgio Moro, que, como se sabe, é um projeto que introduz alterações profundas a 14 leis federais. No entanto, trata-se ainda assim de uma revisão pontual. Não se trata de uma revisão, de uma reforma do sistema penal, de que careceria o Brasil, porque vive há várias décadas com esta particularidade de ter uma Constituição democrática e um Código Penal e um Código de Processo Penal elaborados num período autoritário. O leitmotiv do projeto de lei anticrime de Sérgio Moro é claro, aparece logo no artigo 1º, trata-se de introduzir medidas de combate à corrupção, ao regime das organizações criminosas e aos crimes violentos contra as pessoas. No fundo, são aquelas razões que, de alguma maneira, foram bandeira da campanha eleitoral, as preocupações apresentadas relativamente à impunidade crónica da corrupção, a questão do estado de emergência em que aparentemente está o Brasil por força do crime violento e organizado, e eu diria que, naturalmente, as intenções são louváveis em si mesmas. Quem é que não quer um país livre da corrupção e um país onde não haja violência contra as pessoas e organizações criminosas? Sem prejuízo disto, poderia dizer-se que se está, usando uma expressão que é muito cara ao Dr. Costa Andrade, que é o Presidente do Tribunal Constitucional em Portugal e professor em Coimbra, professor jubilado em Coimbra. Este é o reflexo muito comum em todos os ordenamentos jurídicos odiernos, não é uma coisa típica naturalmente do Brasil, é comum a todos os ordenamentos jurídicos, de uma política criminal à flor da pele, legislar-se em função de pressões mediáticas do momento e não se fazer uma reflexão profunda, estruturada, séria, que envolva a academia e as instituições sobre as medidas necessárias para se reformar verdadeiramente o sistema penal. Porque essa discussão pública, aberta com a academia, não existiu antes da iniciativa legislativa, torna-se particularmente importante que se faça agora. E, portanto, eu louvo a iniciativa do Fórum Permanente de Direito Penal e Processo Penal e do Fórum Permanente de Política e Justiça Criminal, no sentido de promover esta discussão, que se pretende um debate científico, distanciado, não propriamente um debate político, mas um debate científico que permita chamar ou convocar de novo a razão. Há uma célebre ilustração de Goya: o sono da razão produz monstros. E às vezes convocar as coisas para o plano racional ajuda-nos a afastar estes monstros que o sono da razão provoca. Eu não vou tratar todo o projeto de lei anticrime, a minha especialidade na faculdade é o processo penal. E, portanto, procurarei dirigir as minhas considerações àquelas medidas que têm maior conotação com o processo penal, a garantia da ampla defesa e as questões probatórias, e, por outro lado, por falta, enfim, aqui, confesso, de conhecimentos, há um conjunto de institutos muito típicos do direito brasileiro e que não têm tanta projeção em Portugal, que me vou abster também de referir. Por exemplo, os embargos infringentes, é alguma coisa que não é familiar a um português, o funcionamento do Tribunal do Júri, que tem pouca expressão em Portugal. A essas matérias não me referirei. Os pontos que selecionei para discutir são aqueles que estão aqui projetados: a execução antecipada da pena de prisão, as soluções negociadas, o confisco alargado, embora quanto a ele terei considerações apenas muito breves, uma medida que talvez possa ter passado
tenha sido pouco notada, que é o alargamento de certos meios de investigação particularmente problemáticos, ou pelo menos problemáticos para quem os vê de fora. O alargamento do espaço de operatividade da colaboração premiada e da atuação de agentes infiltrados. Ocorreu, por força deste projeto, um alargamento do espaço de operatividade destes dois institutos que levantam problemas muito sérios em qualquer ordenamento jurídico e que pode ter passado despercebida porque é introduzida uma modificação na lei das organizações criminosas e esses meios de investigação que eram restritos aos crimes cometidos por organizações criminosas ou no âmbito de organizações criminosas passaram a estar acessíveis a todos os crimes puníveis com pena de prisão superior a 4 anos, independentemente de serem ou não cometidos num contexto de crime organizado. Isto é um alargamento muito sério e que poderá eventualmente não ser tão notório para quem analisa uma visão mais superficial o texto do articulado. Por outro lado, falarei também muito brevemente da intermissão nas telecomunicações e das escutas ambientais, da introdução do informante do bem e do alargamento das modalidades de atuação do agente infiltrado. Eu espero estar a ser compreendida. Se houver alguma dificuldade, peçam por favor, não há problema nenhum em que se interrompa. Eu sei que foge um pouco ao protocolo, mas peçam por favor, eu compreendo, para que falo mais devagar. O primeiro problema, a questão da execução antecipada das penas de prisão e o conflito que esta medida o conflito aberto que ela introduz com o princípio da presunção da inocência. Como se sabe, estabelece, eu vou apenas mostrar o texto do articulado, para quem não o conhece já, estabelece um regime de regra de execução provisória da pena de prisão após confirmação da condenação em segunda instância e atribui-se efeito, também por regra, efeito meramente devolutivo ao recurso especial e ao recurso extraordinário. Há medidas equivalentes para as condenações proferidas por tribunal de júri, que podem ser de imediato executadas, mas aqui a questão liga-se com o princípio da intangibilidade ou da soberania do veredito e como é matéria do tribunal de júri, que em Portugal é menos estudada, não me referirei a isto. O projeto de lei anticrime estabelece uma cláusula de salvaguarda na medida em que se prevê a possibilidade de ser requerida a atribuição de efeito suspensivo a estes recursos e sendo atribuído de facto o efeito suspensivo, não se inicia de imediato a execução, enfim, após a condenação em segunda instância, não se inicia a execução da pena de prisão. Eu diria que esta cláusula de salvaguarda, aparentemente protetora, pode ter um efeito perverso, porque aumentará, por certo, a litigiosidade. O que acontece é que, certamente, a defesa não deixará de requerer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao fazê-lo, naturalmente que enquanto não estiver decidido o incidente, não se poderá iniciar a execução da pena de prisão, o que conduzirá a que, afinal, nada mude, porque os tribunais vão ficar paralisados com pedidos de apreciação da atribuição de efeito suspensivo e, afinal, aquela intenção de evitar recursos e expedientes protelatórios não se vai produzir. Mas esse é um problema de operatividade prática. O problema mais sério, naturalmente, diz respeito à violação, que me parece manifesta, do princípio da presunção da inocência consagrada na Constituição brasileira e, naturalmente, também consagrada na Constituição portuguesa. A presunção de inocência é um princípio que é perspectivado sob um duplo prisma, como regra probatória, dispensa o réu da prova da sua inocência e impõe à acusação um ónus, vamos dizer assim, de demonstração da responsabilidade criminal do réu, que deve ser cumprido eliminando-se ou atingindo-se um patamar de convicção para além de toda a dúvida razoável, mas este não é o aspecto que interessa mais. O aspecto que mais releva é a da configuração da presunção da inocência como uma regra de tratamento. Deve olhar-se o réu como um cidadão que não perdeu os seus direitos por causa da suspeita do crime e, portanto, só são admissíveis em relação ao réu todas as medidas cautelares e de investigação que sejam compatíveis com a probabilidade de estarem a ser aplicadas a um inocente. Este princípio da presunção da inocência tem uma história. Nasceu no século XVIII, após a Revolução Francesa. Até aí, em Portugal nós chamamos de arguido, mas enfim, é o réu. Até aí o réu era sujeito a tortura, não havia qualquer escrúpulo em sujeitar a tortura uma pessoa para obter dela a confissão. E também não havia nenhuma limitação à
prisão cautelar. No século XVIII procurou limitar-se o arbítrio do Estado, refriar-se o arbítrio do Estado e impedir-se que se apliquem a pessoas cuja responsabilidade criminal não está ainda resolvida por decisão transitada em julgado, medidas que não seriam razoáveis quando aplicadas a inocentes. Portanto, a ideia é esta. Claro que esta medida que o projeto procura introduzir, de alguma forma, seria a cristalização em letra de lei daquilo que já é uma solução jurisprudencial, enfim, com alguma presença no Supremo Tribunal Federal. Há um habeas corpus de 2016 que justifica a execução antecipada da pena de prisão, e os argumentos invocados são, no essencial, dois. Um primeiro é o de que a presunção de inocência também pode ser objeto de restrições. Se não fosse assim, não se compreenderia como se poderiam sujeitar a prisão preventiva, a prisão cautelar, os arguidos. Esta é a ideia. É o primeiro argumento. A Constituição, que prevê a presunção da inocência, também prevê a possibilidade de prisão cautelar. E isto acontece quer no Brasil, quer em Portugal. O outro argumento é o de que é preciso compatibilizar a presunção da inocência com a efetividade do sistema de justiça penal. Eu penso que cada um destes dois argumentos pode ser desmontado. O primeiro, quanto ao primeiro, é preciso distinguir de forma muito clara aquilo que é a prisão preventiva, a prisão cautelar, que só é legítima quando ocorra periculum libertatis, isto é, quando existe alguma razão endoprocessual que se ligue à satisfação das exigências do próprio processo a justificar a privação da liberdade. Só é legítima a prisão preventiva, a prisão cautelar, quando haja fuga ou perigo de fuga, ou perigo de perturbação das investigações e de dissipação das provas. Não se legitima a prisão preventiva, a prisão cautelar, como uma antecipação de uma pena de prisão que se quer vir a aplicar. Portanto, não pode confundir-se a prisão preventiva, que se justifica por razões endoprocessuais, com uma antecipação da execução da pena de prisão. Aquilo que a Constituição legitima é a prisão preventiva, ditada por exigências cautelares. Quando elas não existam, não se pode privar da liberdade de uma pessoa antes do trânsito em julgado da sua condenação. Isso seria abrir um conflito aberto com a presunção da inocência. O outro argumento, eu concedo que no sistema brasileiro, tal como de resto em todos os sistemas jurídicos de matriz romano-germânica, possa haver recursos a mais. Concedo que possa haver recursos a mais. E onde há muitos graus de recurso, o sistema recursal torna-se caótico e potencia expedientes protelatórios. Gera até distorções, porque quem tem mais capacidade económica recorre até já não ser possível, até o último suspiro, até não ser possível mais recorrer. Quem tem menor capacidade económica não pode interpor recursos. E, portanto, eu admito que possa ser necessário, mas é muito difícil nos sistemas de matriz romano-germânica, rever-se o sistema recursal. Nos ordenamentos jurídicos de matriz anglo-americana, nos ordenamentos jurídicos de common law, há menos recursos. Aliás, os recursos no direito norte-americano e no direito inglês só surgiram no século XX. Não há uma tradição de recursos. Enfim, não digo que devamos copiar os sistemas de common law, mas talvez se possa reduzir os recursos àquilo que seja necessário a assegurar o direito à ampla defesa do arguido. Esses recursos devem ser assegurados, os que sejam necessários, à garantia da ampla defesa. Tem que assegurar-se pelo menos um grau de recurso em favor da defesa. Isso é absolutamente insufismável. Deve assegurar-se pelo menos um grau de recurso, e recurso em matéria de facto, em favor da defesa. E enquanto estiver pendente esse recurso, enquanto não transitar em julgado a decisão, não pode executar-se a pena de prisão. Talvez os outros recursos, alguns recursos, possam não ser necessários. Claro que fazer uma reforma ampla do sistema recursório não se faz com um projeto pontual. Teria que ser uma revisão mais profunda e mais debatida na doutrina e na jurisprudência. Quanto a este ponto, enfim, seriam estas as considerações que traria para a discussão.
Quanto ao outro ponto, o plea bargaining à brasileira, tenho lido na comunicação social umas críticas um pouco assídulas a este plea bargaining à brasileira. Eu julgo que se pode dividir o projeto de lei anticrime em duas partes nesta matéria. Há uma primeira medida que é introduzida no artigo 28A, que me parece ser pouco mais do que o alargamento da transação penal que já está prevista na lei dos juizados especiais criminais, e que é uma medida que está na linha daquilo que acontece noutros ordenamentos jurídicos de família romano-germânica, embora os direitos de matriz romano-germânica sejam pautados por um princípio de obrigatoriedade da ação penal, de que decorre também um princípio de imutabilidade da imputação, não há a possibilidade de se transigir, de se negociar sobre o objeto do processo, embora seja assim, existe esta tradição. Também é verdade que tem havido uma certa permeabilidade a soluções consensuais. Essa permeabilidade justifica-se, por um lado, por uma vontade de agilizar o sistema, são considerações de eficácia do sistema de justiça penal, mas também, por outro lado, razões político-criminais que se ligam à intenção de proteger o delinquente nos crimes menos graves, no domínio da pequena e da média criminalidade. A intenção de proteger o delinquente contra o perigo de estigmatização e indução à delinquência secundária. A esta preocupação de proteger o delinquente associou-se mais recentemente uma preocupação de proteger a vítima, envolver a vítima numa solução consensual que possa conduzir à reparação dos danos do crime. Fala-se até de um modelo, não sei se é discutido aqui no Brasil, modelo de justiça restaurativa, que assenta neste pilar a valorização de um consenso que envolve também a vítima do crime e a valorização da reparação penal como terceira via do sancionamento criminal. Par das penas, das medidas de segurança, também a reparação como terceira via do sancionamento criminal. Estas são matérias muito discutidas na Europa e talvez, creio eu, também no Brasil. E são estas considerações que justificam que no domínio da pequena e da média criminalidade possa haver alguma abertura a soluções consensuais. Mas essas soluções consensuais supõem alguns requisitos. Supõem que se trate de crimes pouco graves, supõem que não se apliquem medidas privativas da liberdade, são restrições de direitos e não medidas privativas da liberdade, e supõem que este consenso seja estabelecido entre o arguido, a acusação e a vítima, eventualmente com a intervenção do juiz a título de homologação. Portanto, parece-me que esta primeira solução não é particularmente censurável. A lei é muito grande, isto ainda há esta parte. Eu assinalei, não vou perder muito tempo com isto, os aspectos que me parecem ou mais importantes ou mais problemáticos. Diria que quanto a este artigo 28, o que me parece mais problemática é a exigência de confissão. Em Portugal, na Alemanha, existem mecanismos parecidos, mas não se exige a confissão. O acordo substitui o juízo como fator de legitimação da restrição de direitos e, portanto, não é precisa a assunção da responsabilidade. Aqui não está em causa aquela ideia de descoberta da verdade material, é o consenso em si mesmo que legitima a restrição de direitos. Portanto, a confissão parece-me dispensável, parece-me que há uma pressão sobre as pessoas para confessar que pode ser desfavorável. Por outro lado, parece-me censurável a atribuição de um poder discricionário ao Ministério Público e não de um dever vinculado. Diz-se, no 28A, dada a altura, o Ministério Público pode. Em Portugal, não há muito tempo, em 2007, mudou-se a lei para sublinhar que se trata de um poder vinculado ao Ministério Público. O Ministério Público, o Instituto chama-se suspensão provisória do processo, mas é a mesma coisa. O Ministério Público deve propor um acordo quando os requisitos que a lei enuncia estiverem estabelecidos. Isto para sublinhar que não é discricionariedade, que não se introduz um princípio de oportunidade. Continua a existir, em Portugal, um princípio de legalidade, mas aberta a considerações político-criminais. Quando estejam presentes essas considerações político-criminais e cumpridos os requisitos da lei, o Ministério Público
propõe o acordo. Outro aspecto censurável é a circunstância de se conferir ao Ministério Público uma grande latitude na escolha das restrições, das condições de direitos das condições ou das restrições de direitos a aplicar no âmbito deste acordo. Penso que devia ser o legislador a enunciar quais são essas condições, a tipificar. O Ministério Público está aqui a substituir-se a uma prerrogativa que é uma prerrogativa legislativa. Isto parece-me também censurável. À parte este alargamento não me parece particularmente problemático. Acho que não devia ser feito no Código de Processo Penal, talvez rever a lei dos juizados especiais criminais e alargar o âmbito de aplicação da medida que já lá está, a transação penal. Parece-me já muito censurável a outra medida, a do 395-A. Censurável porquê? Porque se trata de aplicar penas de prisão, e já não restrições de direitos, sem juízo, sem julgamento. E este aspecto é censurável, desde logo, à luz da própria Constituição. Seja qual for a gravidade do crime e da pena esperada, pode aplicar-se uma pena de prisão sem julgamento. É uma solução que me parece pior até do que aquela que já vinha de um projeto de Código de Processo Penal. Era o artigo 283, creio, que previa soluções consensuais em crimes até 8 anos de prisão. Aqui não se estabelece sequer um limite, uma fronteira. Quais são as objeções constitucionais que eu vejo a esta solução? Isto não importa, era aquilo que eu já tinha dito e que está sumariado, depois creio que poderá ser disponibilizado. As objeções constitucionais. Por um lado, estabelece a possibilidade de condenação em pena de prisão sem o devido processo legal. E este é um aspecto que conflitua claramente com o artigo 5º, caput 54 da Constituição brasileira. Em Portugal não é o mesmo artigo, mas também se consagra um princípio similar. O legislador constitucional, o legislador constituinte, foi claro ao exigir uma especial formalização quando esteja em causa a aplicação de uma pena de prisão. As formas não são meros trâmites para organizar o processo, as formas são garantia. Ferrajoli fala de um processo penal garantista, a forma é garantia. E naturalmente a garantia é tão mais exigível quanto mais grave for a consequência esperada. Quando a consequência esperada é a privação da liberdade, que é a pena mais grave que o sistema brasileiro prevê, não se prevê, felizmente, pena de morte, nem outras penas corporais, naturalmente, isso é alguma coisa que a história da civilização permitiu afastar. Quando está em causa a pena mais grave, que é a privativa da liberdade, tem que haver processo, não pode haver pena privativa da liberdade sem processo. O outro princípio constitucional violado é o princípio da reserva do judiciário nas privações da liberdade. Tem que haver processo e esse processo tem que ser comandado por um juiz. A Constituição também o impõe, também obriga a que exista uma reserva do Poder Judicial nas privações da liberdade. Claro que nesta proposta de Sérgio Moro, o juiz intervém para homologar o acordo, mas essa intervenção meramente homologatória do juiz não me parece suficiente, tanto mais que se diz que o juiz só não homologa se for manifestamente arbitrário o acordo, manifestamente desproporcional ou for manifesto que não há indícios da prática de crime. É uma intervenção muito superficial a do juiz que não se compadece com a garantia de jurisdição que a Constituição consagra. Por outro lado, a incompatibilidade estrutural de soluções de barganha criminal com o processo penal brasileiro e com o processo penal português também. No sistema americano, de facto, consagra-se um princípio de oportunidade, mas que se liga do outro lado da moeda a uma certa accountability, uma responsabilização política do magistrado do Ministério Público. Por isso é que a discricionariedade, a oportunidade é consentida, porque o magistrado do Ministério Público, se propuser
acordos que não são, enfim, aceitáveis, responderá por eles do ponto de vista eleitoral. Eu não quero transpor para o direito brasileiro o sistema norte-americano, é precisamente isso que eu estou a afirmar, mas de qualquer maneira há uma accountability que não existe no sistema brasileiro, nem no sistema português, em que os magistrados do Ministério Público são inamovíveis e irresponsáveis. Existe uma irresponsabilidade pelo conteúdo das suas decisões. Por outro lado, parece-me que poderá esta solução conduzir a condenações em massa, ao aumento da população carcerária e ao reforço da seletividade do sistema penal. Provavelmente serão as pessoas que não têm capacidade económica para custear a própria defesa e que são representados pela Defensoria Pública, com todos os méritos que a Defensoria Pública tem, mas que está assoberbada de trabalho e que poderá ser eventualmente mais permeável à celebração de acordos penais que de outra forma não seriam celebrados. Portanto, é de crer que uma medida desta natureza poderá encher ainda mais o sistema prisional brasileiro, que já é a terceira potência carcerária do mundo, com pessoas de escassos recursos económicos e, em contrapartida, os poderosos, aqueles que têm mais competência de ação e uma maior capacidade de negociação, conseguirão acordos que estão abaixo daquilo que se exigiria para que a decisão fosse justa e restaurasse as expectativas sociais. Portanto, um aumento da população carcerária, mas à custa dos mais pobres, dos mais desvalidos e não à custa dos poderosos, aumentando-se assim a seletividade do sistema penal. Um outro aspecto é o da pressão indevida sobre o réu. Soluções desta natureza potenciam estratégias da parte do Ministério Público que envolvam o engano e o bluff. Porque, naturalmente, os acordos sobre a sentença só funcionam se o arguido, o réu, perspectivar que é pior para ele, do ponto de vista da estratégia processual, não fazer acordo. Ora, para mostrar ao réu que é pior para ele não fazer acordo, muitas vezes, e é isso que acontece nos Estados Unidos, recorre-se a estratégias como o engano, o bluff e o overcharging, peço desculpa, e há o receio de que possa acontecer o mesmo no direito brasileiro. Tenho que dizer que na Alemanha acordos sobre a sentença foram introduzidos em 2009, era uma prática que já existia desde 1970 e que em Portugal se tentou introduzir em 2011, até pela mão de Figueira de Dias, mas a Academia e a Magistratura não receberam bem a proposta e em Portugal não existem acordos sobre a sentença e, na minha opinião, isso é uma boa notícia para nós, porque não há uma configuração que seja aceitável dos acordos sobre a sentença. Podemos dizer que nesta matéria nos colocamos uma camisa de 7 varas, porque se o juiz não intervém na modelação do acordo, o modelo americano dá um peso menor ao juiz e o projeto de Sérgio Moro está de alguma maneira a importar, a transplantar para o Brasil o modelo americano. Se o peso do juiz é menor, viola-se a garantia do judiciário, que vimos, aqueles dois princípios constitucionais, a intervenção do juiz na decisão penal. Se o juiz intervém e o acordo segurar, falhar, o mesmo juiz que propôs o acordo é o mesmo juiz que vai depois julgar e isso prejudica a imparcialidade do julgamento. Portanto, nem uma solução é boa, nem a outra solução é boa. A solução americana é má porque viola o princípio da reserva do judiciário. A solução alemã, que dá um papel mais ativo ao juiz, é má porque prejudica a imparcialidade do julgador se o acordo falhar. Outro aspecto, se queremos preservar a liberdade de vontade do réu, não pode existir uma grande diferença entre a pena proposta no acordo e aquela que ele esperaria em julgamento. Uma grande diferença aumenta a pressão indevida sobre a liberdade de vontade do réu. Mas se quisermos preservar a liberdade de vontade e, portanto, a diferença for pequena, os acordos não têm o efeito que se pretende deles, que é aligeirar o sistema de justiça, porque não há réu nenhum que vá aceitar o acordo. Portanto, não há solução que seja boa em matéria de acordos sobre a sentença. E, portanto, parece-me que esta é uma proposta que deve ser arredada.
Como o tempo já vai longo, eu não vou falar muito longamente do confisco penal, da perda alargada de bens. Diria apenas que no direito português esta é uma questão que foi já introduzida em 2002, embora existam críticas muito severas da parte da doutrina. Trata-se de decretar a perda de rendimentos que não resultam ou não está provada uma conexão com o crime pelo qual o agente foi condenado, mas que se presume resultarem de uma atividade criminosa habitual daquela pessoa. E inverte-se o ónus da prova, passa a ser o condenado que tem que provar que o tal património avultado que ele angariou resulta de atividade lícita. Esta inversão do ónus da prova é particularmente problemática. E é problemática porquê? Porque se vir o confisco como uma forma de reagir aos crimes habituais de que se suspeita, mas que não se consegue provar, temos uma reação criminal sem facto, viola o princípio da culpa. Se vir o confisco como uma forma de reagir ao crime pelo qual o agente foi condenado, também violamos o princípio da culpa, mas por outra via. É que o que é declarado perdido, a perda incide sobre todo o património incongruente, independentemente da gravidade do ilícito e da culpa pelo crime pelo qual foi condenado o agente. O que interessa é a medida do património e não a gravidade da culpa. Ora, se o que interessa é a medida do património e não a gravidade da culpa, mais uma vez, se viola o princípio da culpa. Por outro lado, há princípios processuais que são afastados, o indubio pro réu, a presunção da inocência, a prerrogativa contra a autoincriminação. É uma medida que existe de facto no direito português, mas que é objeto das mais veementes críticas. Quanto às escutas ambientais, enfim, nesta matéria de escutas telefónicas e escutas ambientais, há 2 ou 3 pontos problemáticos. Referi há pouco um deles. Uma das alterações introduzidas permite a generalização de meios de investigação muito agressivos, a colaboração premiada, a infiltração de agentes para crimes com menor gravidade. Este é um aspecto importante. Outro aspecto importante e que me parece merecedor de censura, e tem sido já muito veementes as críticas da Ordem dos Advogados brasileira, é a possibilidade de se fazerem escutas às conversas mantidas nos presídios federais entre o condenado e o seu defensor. Enfim, não me vou alongar sobre isso porque a discussão é vasta e já há muitos contributos para essa discussão. Quanto às escutas ambientais propriamente ditas, uma dúvida que se coloca e que me parece que deve ser respondida negativamente é de saber se podem fazer escutas no interior do domicílio. Entendo que a lei é lacónica, é vaga e até parece de forma vaga apontar no sentido que é possível, porque se diz é permitida a entrada de agentes infiltrados para colocar os sistemas de escuta. Mas eu entendo que não se deve permitir escutas domiciliárias. Não sei se era essa a intenção da parte do Ministro da Justiça, mas não deve permitir-se. Isto porquê? Porque as escutas domiciliárias convocam um outro bem jurídico, a inviolabilidade do domicílio. Na Alemanha, onde escutas domiciliárias são admitidas, foi preciso mudar a Constituição. É preciso que haja uma norma que claramente permita escutas domiciliárias, não se pode tratar uma norma vaga como esta que se pretende introduzir, para que elas possam ser legítimas. Em Portugal não há escutas domiciliárias, podem fazer-se escutas ambientais, mas não há escutas domiciliárias. Já se discutiu na jurisprudência uma tentativa de colocar um equipamento de escuta numa cela de presos e a matéria chegou ao Tribunal da Relação de Lisboa, que entendeu que, por se tratar a cela do domicílio provisório do preso, não era possível colocar-se aparelhos de escuta. Portanto, parece-me que aqui deve haver da parte dos senhores advogados e da parte dos senhores magistrados uma preocupação de distinguir as duas realidades. Uma coisa são as escutas em geral, outra as escutas
domiciliárias, a grosse Loschengriff, dizem assim os alemães, a grande devassa, para distinguir da pequena devassa. E por fim, a questão do informante do bem e o alargamento da atuação de agentes infiltrados. Quanto ao informante do bem, eu penso que tenho no final, não, é antes disso. As questões controversas são as seguintes. Primeiro, não gosto da terminologia, informante do bem. Já estamos a qualificar como do bem para, de alguma maneira, capitalizar a opinião pública em torno da medida, o que não me parece boa política. Devemos separar a terminologia e não lhe dar este peso simbólico, esta carga semântica. Por outro lado, penso que é importante sublinhar que, se for garantida a reserva da identidade, o anonimato, as declarações daquela pessoa não podem ter eficácia probatória. Os senhores doutores dirão, mas então para que é que serve o informante? O informante serve para fazer chegar às autoridades de investigação notícias de crime e para depois reorientar, com pistas, as investigações. Ou seja, são formas de aquisição de notícia de crime e meios de orientar as investigações e não meios de prova em si mesmos. Não podem as decisões assentar nas declarações produzidas por pessoas cuja identidade não seja conhecida no processo. E porquê? Porque isso conflitua com o princípio do contraditório, que é um aspecto essencial do modelo processual de estrutura acusatória como é o brasileiro. O contraditório supõe que a defesa possa interrogar e contra-interrogar as testemunhas da acusação e contra-interrogar supõe discutir a credibilidade delas. Ora, não se consegue discutir a credibilidade de uma pessoa cuja identidade não se conhece. Nós não sabemos quem é e, portanto, não sabemos a razão de ciência e, portanto, não podemos discutir a sua credibilidade. Penso que a solução é censurável neste aspecto, porque permite que se atribua peso probatório, embora mais reduzido porque se exige a corroboração, às declarações de pessoas cuja identidade não é conhecida no processo. Parece-me também que é absolutamente indispensável que se reflita sobre isto. Não acho, enfim, caminhamos para isto, a introdução dos denunciantes e dos informadores e a possibilidade de haver medidas de proteção a estas pessoas, quando se trata de crime corporativo ou crimes de corrupção. Também existe em Portugal, existem todos os ordenamentos jurídicos, proteção dos denunciantes, sim, quanto a isto não vejo objeção, mas não pode atribuir-se valor probatório às suas declarações. Por outro lado, também me parece censurável que haja recompensa para os informantes. Isto evoca um pouco a memória de períodos autoritários da história, em que para se perseguir crimes políticos o sistema se munia de agentes remunerados para obter informações, denúncias, delações. A remuneração, o prémio, a recompensa parece-me censurável. Quanto às medidas de proteção do denunciante, acho que, enfim, são soluções que existem noutros ordenamentos jurídicos, não é nenhuma particularidade brasileira. O alargamento do agente infiltrado. Eu peço desculpa por estar a apressar, mas gostava de transmitir as notas e eu sou académica, portanto o meu discurso é sempre muito técnico, pode ser mais aborrecido, mas enfim, é da minha matriz, não consigo fazer as coisas de outra maneira. A lei vem permitir a introdução de agentes infiltrados em domínios em que antes não era permitida e dizer que não obsta à punição do agente o facto de ter havido um agente infiltrado. Que a lei diga isto não significa que não se possa excluir a responsabilidade da pessoa que foi investigada com o uso de um agente infiltrado. Não basta que a lei diga que não afasta a responsabilidade para que a doutrina e os advogados e a jurisprudência baixem os braços e aceite pacificamente esta ideia. Porque há que distinguir, e esta é uma matéria muito discutida na Europa, entre o agente infiltrado próprio sensu, na Europa e até nos Estados Unidos, e o agente provocador. O agente infiltrado é aquele que se limita a criar as condições para que uma intenção criminosa pré-existente se materialize. Mas, por vezes, o policial não se limita a criar condições para que uma intenção criminosa se materialize. É ele próprio, com a sua atuação, cria a intenção criminosa, induz à prática de crime. Neste caso, o agente policial já não é um mero infiltrado, já atua como provocador.
E quando o agente policial atua como provocador, tem-se discutido na Alemanha e, a partir da Alemanha, em toda a Europa, a possibilidade de afastar a responsabilidade criminal do provocado. Eu falo só de um caso que foi discutido no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e que envolveu Portugal, e que foi um caso tão importante que fez com que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal Alemão mudasse nesta matéria. Neste caso, a polícia investigava, procurava saber quem era o fornecedor de heroína e procurou chegar ao fornecedor de heroína através de um pequeno traficante consumidor de haxixe. Dois agentes policiais à paisana, é essa a expressão que se usa em Portugal, que é, não sei como é que é no Brasil, também é igual, abordaram este senhor e queriam saber se ele podia arranjar-lhes heroína. E ele disse que não sabia onde arranjar, mas que talvez conhecesse uma pessoa que talvez soubesse de um fornecedor. E essa pessoa era um senhor chamado Teixeira de Castro. Não era ele o fornecedor, era um intermediário que poderia saber quem era o fornecedor. A polícia então fez-se acompanhar com o Teixeira de Castro a outra pessoa. Essa outra pessoa e o Teixeira de Castro e a polícia foram à casa de um outro e de lá trouxeram droga. Nos tribunais portugueses, no Tribunal de Santo Tirso, este Teixeira de Castro, que foi um mero intermediário, não foi o fornecedor, não foi a pessoa a cuja casa foram buscar a droga, era um mero intermediário que sabia quem era o fornecedor, foi condenado a 6 anos de prisão efetiva. Houve recurso até ao Supremo e a condenação foi mantida. Houve recurso ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos que condenou o Estado português, porque a atuação dos policiais foi uma atuação que se traduziu em provocação ao crime. Aquele crime não teria existido se não fosse a pressão da polícia. Este senhor podia eventualmente até estar conotado com o tráfico, mas foi punido por aquele crime concreto, ou seja, o ter-se arranjado para os policiais 2 gramas, creio, de heroína. Creio que eram 2 gramas de heroína. Foi por esse crime concreto que ele foi punido em 6 anos de prisão efetiva. E esse crime concreto não teria existido se não fosse a atuação decisiva dos policiais. Ora, na Alemanha, sem entrar em considerações dogmáticas, depois deste acórdão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, por vias diversas, não importa, os caminhos dogmáticos são estes 3, depois os senhores doutores quiserem poderão ver, mas por vias diferentes, o caminho tem sido na doutrina e na jurisprudência alemã, no sentido de afastar a responsabilidade criminal do provocado, ou dizendo que há um obstáculo processual, ou uma causa de exclusão da pena, ou uma proibição de prova, mas afastar a responsabilidade criminal do provocado. Há um artigo até muito interessante que, a propósito desta matéria, diz que o Santo Tirso é uma localidade muito pequenina em Portugal, é absolutamente irrelevante, e o artigo chama-se De Santo Tirso a Karlsruhe, que é um lugar um bocadinho mais importante na Alemanha, onde está o Tribunal Constitucional Alemão. A improvável peregrinação do agente provocador. Vejam, um caso interessante. Bem, estas são as considerações que tinha para trazer, são considerações de quem está de fora, que conhece menos bem a realidade brasileira. Isto é naturalmente um handicap. Eu estou de fora, estou a milhares de quilómetros de distância, não estou no Brasil, não estou imersa neste caldo de cultura, eventualmente nos problemas reais e sérios das pessoas. E a distância dificulta que se percebam certas nuances que o observador presente consegue percepcionar de uma forma mais clara. Mas há uma vantagem na distância, é que, tal como quando vemos uma fotografia ou uma paisagem, conseguimos ver o quadro global e conseguimos vê-lo de uma forma mais descomprometida. O distanciamento também assegura objetividade e talvez possa traduzir ou trazer alguma luz da razão para se afastar os monstros de Goya. Pronto, foi isso que eu procurei, enriquecer o debate do ponto de vista científico e técnico e depois deixar para os especialistas brasileiros as nuances, os pormenores que eu não pude nem posso conhecer. Muito obrigada pela vossa atenção.